Oi, seja muito bem-vindo ao novo capítulo da minha vida em capítulos, uma série que eu criei para compartilhar com vocês as minhas experiências de vida, os meus erros e acertos, os meus aprendizados. Eu espero que sirva para vocês, que isso cause algum impacto na sua vida, que isso ajude você de alguma forma. E não esqueça também de compartilhar para as pessoas que estão ao seu redor. De repente, alguém está precisando ouvir alguma dessas coisas, aprender alguma coisa com o meu erro, com a minha experiência de vida. Então, colabore para que esse vídeo se espalhe, para que essas palavras se espalhem e, de alguma forma, possa edificar a sua vida. Eu conto com a sua colaboração. Esse livro que eu estou falando aqui, estou narrando para vocês, como se fosse um livro contando histórias em capítulos da minha vida, ele é para ser construído juntamente com vocês. Eu quero que vocês colaborem, comentem, curtam, compartilhem, escrevam aqui o que vocês quiserem, se vocês também já viveram esses erros, o que vocês aprenderam com esses erros, se vocês compartilham, concordam comigo com o que eu estou falando aqui. Não deixe de colaborar, porque isso vai construir algo muito maior do que eu estou pretendendo aqui, que é, honestamente, trazer a minha história no sentido de contribuir para que a sua história melhore a partir da minha história, a partir dos erros e aprendizados que eu tive ao longo desses meus 61 anos, ok? Vamos começar mais um novo capítulo? Eu conheci Zé de uma forma muito inesperada, mas muito interessante. Quando Dudu partiu, porque ele tirou a própria vida, eu fiquei devastada por muitos meses. Mas um grande amigo meu me ajudou a sair daquele buraco, acho que o nome mais certo é esse, em que eu me encontrava, e me levou para São Paulo para passar um tempo lá. Como eu tenho uma prima da minha idade, eu cresci com ela, a gente sempre foi muito amiga, e ele sabia disso, eu acabei passando meses na casa dela. E depois eu vou falar mais sobre esse período de Dudu, como tudo aconteceu. Só que hoje eu quero falar de como eu conheci Zé, que foi meu marido e é o pai da minha filha. Quando eu voltei de São Paulo, eu fui visitar uma amiga e nessa visita, quando nós íamos subindo o elevador, ela desceu para me receber lá embaixo, não me lembro porquê. Quando subimos o elevador, uma vizinha dela subiu o elevador com a gente e falou que estava estudando com uma outra amiga para um concurso. Ela falou: Ah, eu também queria estudar com vocês. E eu, na mesma hora, falei: Ah, eu também quero estudar para concurso com vocês. Eu tinha acabado de chegar de São Paulo, estava muito desgostosa ainda, não sabia exatamente o que eu ia fazer, como é que eu ia conduzir minha vida dali para frente, ainda com essa perda, né, esse sentimento do luto que deixa na gente, a ausência. E eu falei que também queria estudar. Ela falou, eu vou perguntar para ela, a gente está estudando na casa dela, então eu tenho que falar com ela sobre vocês, porque ela está com uma menininha de 2 anos e está grávida. Então nós estamos estudando todos os dias na casa dela, por conta dessa dificuldade mais dela de sair, de se locomover para outro lugar. E eu comecei. A amiga dela topou, deixou eu ir com a minha colega de faculdade, a minha amiga, e nós fomos. Então, nós éramos 4 estudando todos os dias de tarde, de segunda a sexta. A gente estava estudando para concurso. Na hora do intervalo, nós passávamos, eu acho que assim, tipo de 2 às 5, às 6 da tarde, acho que de 2 às 6. E lá no meio da tarde, a gente parava para uma pausa, um lanche, beber uma água. E nessa conversa, a minha amiga, Érica, me falou, comentou com as meninas sobre mim, né? No início, todo mundo, quem é, o que faz, de onde veio, né? Assim. E aí ela falou que tinha perdido o namorado meses antes e tal, por isso, né, que eu estava ali refazendo minha vida, estava um pouco triste ainda. E não sei o que foi que deu, que em poucos dias, tá um vento aqui, eu tô com medo de derrubar o celular. Aliás, ele já caiu uma vez, tá? Eu tô aqui querendo segurar ele para ele não cair de novo. E a dona da casa, Aninha, começou a me falar de um tal amigo dela, que era isso, era aquilo, era auditor fiscal, era neném, neném. E assim, e ficava, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem, eu tenho certeza que ele vai gostar de você, porque eu sei que ele gosta de mulher alta, magra, loura, inteligente, e personalidade forte. Ela falou assim. E ele só não sabia que era tão forte como é, né? Mas nem ele, nem ela, inocente Aninha, né? Mas enfim, ela ficou me apurrinhando com essa história de eu conhecer essa criatura. E ela perguntava para mim, posso dar seu telefone para ele? Eu falava, não, não, Aninha, não quero conhecer ninguém, quero só estudar, quero retomar minha vida profissional. Eu já era formada em Direito, mas eu ainda estava concluindo minha faculdade de Administração.
e não tinha retornado para o meu emprego anterior, do escritório que eu trabalhava antes da morte do Dudu. Queria recomeçar. Eu não gostava, eu nunca gostei, na realidade, de advogar. Nunca gostei muito. Mas acabei fazendo isso por muito tempo, por muitos anos. E eu falei que eu não queria conhecer ninguém, mas ela não se deu por satisfeita. Era todo dia, todo encontro, ela falava, perguntava se podia dar meu telefone. Isso passou um mês, passou 2 meses. E eu dizendo que não, lembrando que naquela época não existia celular, gente. Eu estou falando de 1991. Não existia, isso era final, acho que agosto de 91, mais ou menos, setembro, quando eu voltei de Sampa. E era fixo, tá? Da minha casa. Eu não autorizei ela a dar, mas ela todos os dias falava sobre ele, falava. E assim, eu impunha uma responsabilidade, uma idade para ele, de acordo com o que ela contava para mim. Só que eu não sabia que ele era amigo, tinha sido, eu sabia que era amigo deles, eu não sabia que tinha sido colega de escola e tudo mais, para poder associar as idades. E do jeito que ela falava dele, eu achava que ele era um velho. E eu nunca me interessei por homens muito mais velhos do que eu. Acho que o meu namorado mais velho tinha 4 anos a mais do que eu. Mas eu, como eu achava que ele era velho, cada vez que ela falava, eu mais me desinteressava dele. Mas o fato é que, com a minha autorização ou não, ela pegou o meu telefone e deu para ele. Eu não sei o que ela falou, eu não sei o que é que ela. Que ela ficava, né? Eu tenho certeza que ele vai gostar de você, que você vai gostar dele, que vocês vão se dar bem, que não sei. E eu não sei de onde ela tirava isso, né? Eu acho que o Espírito Santo de Deus aí iluminando ela e botando essas palavras na cabeça dela, porque eu não sei de onde ela tirou isso. Mas o fato é que ela deu o meu telefone. E ele, na maior cara de pau do mundo, me ligou. E olha que ele não é um cara extrovertido, assim, de muito. De fazer essas coisas, não. Ele é um cara mais reservado, mais na dele. O fato é que um dia eu estava na minha casa com minha comadre, atual comadre, a madrinha da minha filha, que na época era uma amiga, que eu conheci no ano que Dudu morreu, ou seja, no ano anterior a esse, 1990. E a gente ficou muito próximo, a gente trabalhou junto, eu conheci ela no escritório que eu fui trabalhar. E nós trabalhamos juntas. Hoje nós somos vizinhas. Olha que vista espetacular. Como é que não gosta disso aqui? Todo dia você acordar e ver isso aqui é uma bênção. Todo dia eu agradeço a Deus aqui, faço minhas orações aqui na frente, agradecendo tudo que eu tenho. E eu sei que o sujeito ligou para mim e Selma estava na minha casa comigo. E foi ela que atendeu o telefone. Ela estava do lado do telefone, pegou, passou para mim e falou. Eu perguntei quem é. Ela falou, não sei, quer falar com você. Ainda brincou, a voz é bonita. Ainda falou assim, é um homem, a voz é bonita. Eu falei, ai meu Deus. Quando eu atendi, era o tal do amigo de Aninha. Ele se apresentou, falou quem era, de onde veio, como é que saiu, como é que achou meu telefone. E eu super sem graça, sem entender nada. E ele falou que a Aninha disse que a gente estava estudando para concurso e que a gente queria fazer o concurso de auditor fiscal, que ele era auditor fiscal, que ele podia dar umas dicas, ensinar, falar indicar uns livros. Olha que desculpa mais farrapada, se eu queria e tal. E me chamou para jantar. E eu ia fazer o quê? Como é que eu ia dizer não? Amigo de Aninha, eu estudando na casa dela, ela me recebeu sem nem me conhecer direito. Fiquei, ó, de mãos atadas. Disse sim e o dia chegou que era o outro dia, porque esse dia era. Estávamos no feriado de 15 de novembro, que era uma sexta-feira naquele ano. O jantar seria na quinta, ele me ligou na quarta, só para vocês entenderem. Então, como na quinta era feriado, sexta, na verdade, era feriado, era véspera de feriado. Então, ele já de pronto convidou para aquele dia ali. E eu fui meio que obrigada. Eu confesso a vocês que eu não tinha expectativa nenhuma. Eu achava que era um velho. Estava mega desinteressada, tava mais interessada, estava mais afim de saber as dicas sobre o concurso, como era, o que era, os livros e etc. E por educação mesmo, literalmente, eu fui e saí de casa, me arrumei e eu me lembro que minha mãe estava no meu quarto e eu falei para ela, se esse velho se meter a besta para cima de mim, só para vocês entenderem um pouquinho da personalidade, tá? Da moça aqui, minha. Se esse velho se meter a besta para cima de mim, eu vou meter a mão na cara dele. Olha só como é que eu saí de casa, gente. Presta atenção quem é Catita, tá? E aí, chegou a hora pontual, parabéns. Entro no carro. Quando eu olho para a cara, um menino. Eu já tomei um susto, confirmei se era aquela pessoa, achei que era o filho que tinha ido me buscar para o jantar. Já não estava entendendo. Confirmei, ele se apresentou, 2 beijinhos. Gente,
Quando o carro seguiu, a primeira pergunta que eu fiz foi: quantos anos você tem? Acredite, quantos anos você tem? Ele falou para mim na época 29. Eu tinha 26. Você gosta de tal restaurante? Era um restaurante italiano. Veja, perguntando a macaco se gosta de banana, se quer banana. Então, eu adoro comida italiana e aquele restaurante é um restaurante muito bacana. Eu nem sei se ele existe ainda. Ele existiu por muitos e muitos anos. Nós fomos lá várias vezes depois. E hoje eu não sei mais, né? Depois de 30 e tantos anos passados. O papo começou a ficar agradável. Fomos no restaurante, é uma delícia. O assunto surgindo. Ele é uma pessoa culta, inteligente, autodidata em inglês, estudou alemão e entende alguma coisa. Gente, o assunto foi ficando muito bacana, muito legal. Aquele velho caiu por água abaixo na minha cabeça. Mas eu confesso a você que eu não, assim, aquele despertar de paixão de mulher, de homem e mulher, não aconteceu comigo. Mas eu percebia e hoje eu sei, claro, que para ele foi aquela tal da paixão à primeira vista. Para mim, não exatamente. Para mim, era uma admiração. Eu achei um cara bacana, inteligente, espirituoso e tal. Eu gosto disso, eu gosto muito disso. E culto. E falava inglês, uma coisa que eu sempre curti muito. Eu estudo inglês desde adolescente. Então, o assunto surgiu, ficou bacana. Voltamos para casa e quando chegamos em casa, ele me falou que ia passar o dia, no outro dia, no feriado, com a turma dele do trabalho, falou quem era, falou do trabalho. Ele era chefe de uma inspetoria da fazenda, apesar da pouca idade. Ele passou nesse concurso com 21 anos de idade, ali ele já tinha 29, então ele já estava há 8 anos, já era supervisor de uma inspetoria da fazenda com 29 e era chefe de 40 e tantos auditores, todos mais velhos do que ele, mas sempre respeitaram e até hoje respeitam demais ele, embora ele não esteja mais na Secretaria da Fazenda e nem mais aqui na Bahia. Mas eu falei, não, eu não quero. Ele me convidou para ir. Eles iam passar o dia numa praia aqui perto, num lugar super bacana, a Praia do Forte. Eu falei, não, não estou afim, não quero. Vá com sua família, com seus amigos, colegas de trabalho. Eu não conhecia ninguém. Como eu disse a vocês, eu não estava assim mega interessada no homem. Eu estava interessada na pessoa, né? Aquele sentimento que eu tive ali no momento foi de admiração, de empolgação por ser um cara muito inteligente, e eu estava muito focada em estudar para o concurso. Então, eu recusei o convite para ir passar o dia com ele. E aí ele falou, e no sábado, o que você vai fazer? Eu falei, estudar. E ele falou assim, sábado de manhã eu vou para o clube de tiro, atirar. Aí pronto, aí o negócio mudou para mim, assim, total, porque eu já atirava também, sempre gostei de tiro ao alvo, com meu pai a gente praticava muito na fazenda, meu pai sempre teve fazenda, aquela coisa amadora, lógico, nada profissional. E aí eu falei, para o clube de tiro eu quero. E, nossa senhora, ele é colecionador, ele é atirador. Hoje eu também sou atiradora. Nossa filha também, desde cedo, a gente ensinou, levou para o clube, ela também é atiradora. Eu tenho um certificado mesmo, inclusive, modéstia à parte, eu fui a melhor aluna da minha turma que eu fiz aqui. Logo depois que a gente começou a namorar, eu entrei por conhecimento, eu tinha conhecimento com ele da área, né? E aí eu fui, ou seja, a sexta-feira foi um vácuo. Lembrando que ele tentou me agarrar no portão de casa nesse primeiro dia, eu dei um empurrão, falei, eita, pode chegar para lá. Não quero conversa, além de que eu estava focada nos meus estudos, eu não estava pensando em namorar com ele absolutamente. Mas é isso que eu fui sábado para o clube de tiro. E Zé, apesar de não ser aquele mega cavalheiro de puxa-cadeira, de neném, que eu acho bacana e toda mulher acha, mas ele não deixava de ser um homem educado. Então, e muito amoroso comigo, porque ele é uma pessoa muito introspectiva, muito fria, inclusive, em relação a outras pessoas, assim, distante, ele é muito no mundo dele, mas para mim, a minha percepção é de que foi paixão à primeira vista da parte dele, então comigo ele foi sempre muito amoroso. E quando ele saiu do carro, já no dia que a gente foi para o tiro, ou seja, 2 dias depois que eu tinha conhecido ele, ele já saiu e já me deu a mãozinha de namorada, aquela mãozinha, ó. Falei, ai meu Deus, eu dei uma gelada, assim, falei, Jesus, o homem está já com segundas intenções. Aliás, ele já estava com segundas, terceiras desde o início. E hoje, depois, né, ele brincava que ele me encomendou, quando as pessoas perguntavam como vocês se conheceram. Ele falava, eu encomendei Catinha, me chamar de Catinha. E como assim encomendei? Aí ele disse que fez uma lista e deu para as amigas, né, para ele arranjar uma namorada, porque, olha, aos 29 anos, ele nunca tinha namorado fixo com ninguém, a família nunca tinha conhecido,
uma namorada dele. Isso para vocês entenderem um pouco da personalidade, por isso que eu estou falando. Que ele era uma pessoa muito reservada, não sei o que passava na cabeça dele, mas ele não tinha se apaixonado por ninguém e nunca a família tinha conhecido nenhuma mulher, nenhuma namorada dele. Eu fui a primeira. Quando saímos do carro, que ele me deu aquela mãozinha segurando, aí eu já fiquei com o pé atrás. Falei, meu Deus, esse negócio não vai dar certo, vai atrapalhar meus estudos. Já comecei a pensar ali, né? Vai atrapalhar meus estudos. Não quero saber de namorar ninguém. Lembre que eu estava, gente, totalmente sequelada. A palavra é essa. Eu estava totalmente sequelada por uma perda meses antes do meu namorado, que tirou a vida. Exatamente 11 meses antes de eu conhecer Zé. Dudu tirou a vida em dezembro de 90, eu conheci Zé em novembro de 91. Eu dei aquela titubeada, mas eu já estava ali, eu tinha que seguir e ir para o clube de tiro com ele e fazer o que eu tinha ido para lá fazer, que era praticar tiro ao alvo. Ficamos para o próximo capítulo. Até lá!